Olá, bem-vindos! Boa noite! O assunto de hoje é nova medicina germânica. Nós vamos falar bastante sobre conflitos emocionais e doenças. Nós vamos falar sobre as bases científicas de como que um médico chegou a comprovar através de tomografias que conflitos emocionais geram doenças e geram inclusive o câncer. Então é o tema de hoje, dessa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Semitz, eu sou fisioterapeuta, me formei em Curitiba há 18 anos atrás e venho trabalhando. Depois eu estudei acupuntura, fui professor de pós-graduação de acupuntura durante 13 anos da minha vida, fui professor de graduação também da UniOeste em Cascavel, no Paraná, por um ano. E também comecei a pesquisar essa parte, os conflitos emocionais, que eu não entendia muito bem, porque não se falava muito dentro da visão da medicina chinesa. Não se falava o básico, mas não entrava muito no assunto. E depois eu fui descobrindo, eu vou contar a história para vocês, e hoje eu trabalho com uma técnica chamada terapia sintrópica, que eu desenvolvi ao longo desses 18 anos. É uma técnica registrada, tá? É uma marca registrada, onde eu e meus alunos, eu dou cursos sobre a terapia sintrópica, e justamente a nova medicina germânica está dentro da terapia sintrópica, para a gente entender quando a pessoa tem um sintoma, uma enxaqueca, uma dor lombar, ela tem uma doença específica, uma doença crônica, para a gente entender se essa doença veio por um conflito emocional, que conflito foi esse, como que funciona, com quem foi, etc, etc, que hoje eu vou explicar muito disso. Então, quem desenvolveu a nova medicina germânica? A nova medicina germânica, ela foi descoberta ao acaso, por um médico alemão, falecido em 2017 agora. Ele teve, segundo consta, ele teve um derrame, um AVC, enfim, e acabou falecendo aos 80 e poucos anos de idade. E esse médico alemão, ele é conhecido no mundo inteiro pelo nome de Dr. Hammer, com H, Dr. Hammer. E o Dr. Hammer, lá nos anos 80, no início da década de 80, 79, 80, ele tinha um filho de nome Dirk, D-I-R-K, Dirk Hammer. Esse filho estava por volta dos 20 anos de idade. Num final de semana, ele foi passar um final de semana e levou um tiro acidental, onde tudo consta, de um príncipe italiano. E esse tiro acidental acabou, alguns dias ele foi internado, etc., mas acabou falecendo. E depois desse episódio, o Dr. Hammer desenvolveu um câncer no testículo. E a sua mulher, o que consta, desenvolveu um câncer no ovário. Como o Dr. Hammer ele não tinha muitas doenças, o Dr. Hammer foi filósofo, estudou filosofia, o Dr. Hammer se especializou em psiquiatria, em pediatria, em radiologia. Ele inventou o bisturi não traumático, que corta 20 vezes mais fino que uma lâmina convencional. Ele tem algumas patentes dentro da área médica. O Dr. Hammer deu aula em universidade da Alemanha, super tradicional e famosa, e ele não tinha muitas doenças. E aí o que aconteceu? Aconteceu que ele começou a pesquisar se aquele câncer que ele tinha no testículo e a mulher tinha no ovário estavam relacionados com aquele choque emocional da perda inesperada do filho dele. E ele descobriu que sim. Ele começou então uma série de pesquisas, e ele começou a pesquisar homens que tinham câncer no testículo, e ele começou a ver um padrão que se repetia entre aqueles homens que tinham câncer no testículo, e algum tempo anterior ao câncer, eles passaram por perdas muito fortes, e principalmente perdas de filhos. Isso se repetiu também no câncer do ovário. As mulheres que tinham câncer no ovário, muitas delas tinham histórias pregressas
que alguns meses anteriores tinham passado por traumas, onde tiveram perdas. E ele viu que esse padrão não era coincidência. E ele começou a pesquisar em cima da vida animal, os animais também, e o comportamento dos animais. E ele começou a questionar, peraí, se o órgão, por exemplo, o testículo, ele é controlado pelo cérebro, então tem que aparecer alguma coisa no cérebro, alguma imagem compatível com o que eu estou vivenciando. E ele começou a fazer tomografias de uma maneira um pouquinho diferente do tradicional, e ele começou a ver imagens de círculos concêntricos, como se você atirasse uma pedra numa lagoa e fizesse aqueles círculos concêntricos aqui, ó. Círculos concêntricos numa área específica cerebral. E curioso, todos os pacientes que ele investigou que tinham câncer de testículo, que tinham perdido filhos, também tinham naquela área cerebral os mesmos círculos concêntricos. Ele falou, eu estou descobrindo um padrão que está se repetindo. E ele descobriu vários padrões que se repetem. E ele então desenvolveu, lá em 1981, ele relacionou o câncer dele com a perda do filho, e o câncer da esposa com a perda do filho, onde ele chamou da primeira grande lei férrea do câncer, a lei férrea do câncer. Ele chamou da primeira lei biológica, a primeira nova lei da biologia, que frente a um choque emocional, frente a um conflito emocional inesperado, inusitado, que tira o chão do indivíduo, vivido em solidão, que pega o indivíduo no contrapé, digamos assim, esse choque inesperado emocional, onde o sistema nervoso não sabe se enfrenta, se paralisa ou se foge, ele vai criar um mecanismo de defesa. Em todos os estudos dele, ele demonstra que o câncer e as doenças, elas não são um azar, não é algo maligno que está ali. Não, muito pelo contrário. Ele é um mecanismo de defesa que o teu corpo está tentando se defender de um conflito emocional que não foi resolvido e agora a pessoa continua com o processo. Vocês entenderam? Então, por exemplo, o conflito emocional sempre está relacionado, o choque emocional, a percepção que a pessoa vivencia vai direto para o órgão que está relacionado com o conflito. Assim, uma perda de filhos vai para o testículo no homem. Porque qual é a função do testículo? A função do testículo, uma delas é criar espermatozoide, que serão filhos, descendentes. Então, se eu tenho um choque inesperado emocional, onde eu tenho perda de filho, ou alguém que eu cuido como se fosse um filho, pode ser no virtual também, o cérebro não sabe a diferença, real e virtual. Então, o cérebro vai gerar um mecanismo de defesa para criar novos filhos. Ele aumenta o tecido do testículo, ele vai aumentar o número de células do testículo. Só que determinado impacto for muito violento emocionalmente percebido pela pessoa, ele pode gerar o que na medicina se chama de um tumor. E o que o Hammer falou que era um mecanismo de defesa. E assim não só o câncer, mas todas as doenças conhecidas, todas as doenças conhecidas. Então, a primeira pergunta que vem à tona de muitas pessoas, tal doença, Gustavo, pode estar relacionada a algum conflito emocional? Pode. Qualquer doença, qualquer sintoma, uma dor, uma febre, um formigamento ou doença, não interessa o nome, não interessa se é uma síndrome, se é uma coisa rara na medicina, não importa. Qualquer doença, qualquer sintoma pode advir de um conflito emocional. Agora eu vou dar duas diferenças. Qual a diferença de um conflito psicológico tradicional para um conflito que o Dr. Hammer chamou de conflito biológico? Olha que importante isso. Presta atenção no que eu vou falar, que é muito importante isso aí. Um conflito biológico e um conflito psicológico são conflitos emocionais, certo?
Mas imagine a seguinte situação. Imagine que você que está aí me assistindo, homem ou mulher, você briga com seu companheiro, sua companheira hoje de manhã cedo e vão para o trabalho, brigados. Ela vai para o trabalho, você vai para o trabalho. Ficam brigados durante o dia. À noite voltam e tem que fazer a DR, tem que discutir a relação. E durante essa discussão do relacionamento, o marido fala para a esposa: acabou, eu tenho outra mulher, ela está grávida, estou indo embora. Olha só que interessante. O que estava acontecendo durante o dia é um conflito psicológico, é algo esperado, programado, sabido, o seu cérebro sabe o que está acontecendo. É mais uma briga. Agora, ali à noite, na discussão do relacionamento, quando ele fala para ela que tem uma amante, ela está grávida e ele está indo embora, aquele algo inesperado, inusitado, que tira o teu chão, ali é o que a gente chama de conflito biológico. É um conflito emocional, é um choque emocional, só que é um choque mais traumático, porque ele é inesperado. E aí, diante daquilo, dependendo da sua percepção, vai ter algo bom ou algo não tão bom que vai acontecer. E dentro desse algo não tão bom, existem inúmeras possibilidades. Porque você fala assim: Gustavo, mas você tem 10 pessoas num banco. Entra uma quadrilha e assalta o banco. As 10 pessoas depois vão ter alguma doença por causa daquele assalto? Não. Uma pode desenvolver hipertensão, a outra pode desenvolver pânico, a outra pode desenvolver gastrite, a outra pode não desenvolver nada. Por que que funciona assim? Porque a percepção de cada um é diferente. Olha que legal. Vou dar um exemplo. O cara chega em casa e ele pega a mulher transando com o vizinho. O cara A sente raiva e injustiça. Vai lá e mata os dois. O cara B se sente desvalorizado, porque ele é mais magrinho, mais fraquinho, mais coitadinho, e ele se sente desvalorizado e impotente. E ele abaixa a cabeça e sai derrotado do quarto. O cara C, o terceiro cara, olha a cena, fecha a porta devagarinho, agradece a Deus e fala: ainda bem que me livrei dessa baranga. Olha só. Numa historinha curta eu contei para vocês o quê? O primeiro cara sentiu injustiça, gerou raiva. Raiva vai atacar o quê? Vai dar conflitos emocionais no estômago, ou na vesícula biliar, ou até no pâncreas. O cara, segundo, sentiu impotência e desvalorização. Impotência e desvalorização pode recair em vários órgãos, mas muitas vezes músculo, ossos, tendões. E o cara C, o terceiro cara, ele não teve uma percepção negativa. Você entende? Ele não teve. Então ele não vai desenvolver nada. Nada. De doença, de sintoma nenhum. Agora, precisa uma vez só. Mas Gustavo, eu já vivenciei traumas grandes e nunca fiquei doente por causa disso. Lógico que não. Porque não é uma vez só. E aí foi uma outra lei que o Dr. Hammer descobriu. O Dr. Hammer descobriu o que ele chamou das 5 novas leis da biologia. O tema é bem complexo, tá? A gente precisa de um curso bem complexo e grande para a gente entender toda essa dinâmica. Mas o Dr. Hammer desenvolveu a teoria das 5 novas leis da biologia. A primeira lei é que diante de um conflito, um trauma inesperado, inusitado, você vai gerar um mecanismo de defesa. E tudo isso a nível inconsciente. Você não está consciente que está acontecendo aquilo. Você entendeu? Você não está. Então, como eu estava falando, não é só com um evento traumático, naquele sentido e aspecto, que você vai gerar uma doença. Não é assim que funciona. Você precisa no mínimo 2. Por isso que quando o paciente vem para mim, a primeira coisa que eu vou tentar descobrir é onde estão, se a doença do paciente for por um conflito emocional, às vezes não é. Às vezes é toxina,
Às vezes é deficiência nutricional. Mas então todas as doenças vêm por conflito emocional? Não tem nada a ver com isso, tá? A maioria das doenças tem de fundo conflitos emocionais traumáticos, tem. Mas tem coisas que é toxina, tem coisas que é desnutrição, tem coisas que são hereditariedades, é outro campo. Mas quando a gente está falando de conflitos emocionais, o Dr. Hammer foi um dos primeiros do mundo a provar através de tomografias que um choque emocional ele vai desencadear algo no cérebro e ao mesmo tempo num órgão respectivo. E isso vai gerar um aumento, diminuição de célula, vai parar o metabolismo, vai aumentar o metabolismo, etc, etc, etc. Então você precisa de no mínimo dois eventos. Quando o paciente vem, eu vou procurar no mínimo 2 datas, 2 eventos, onde ele vivenciou um conflito específico. É específico. Por isso, perda de filhos não vai gerar um problema de dor no ombro. Uma perda, um choque de perda, morte de filhos, não vai gerar um problema de rinite. Vai gerar. Cada percepção e cada conflito que você vivencia, dependendo da percepção, ele vai para um órgão ou para outro órgão. Isso é muitas dúvidas dos pacientes, né? Muitas dúvidas assim. Então, já explicando isso aí. Então, o Dr. Hammer, ao longo da vida dele, ele tratou mais de 6.500 pacientes com câncer. Depois de 5 anos, desses 6.500 pacientes com câncer, mais de 90% dos pacientes estavam vivos, sem quimioterapia e sem radioterapia. Aí o que você acha que aconteceu, meu amigo, minha amiga, que você está escutando aí? Como a indústria farmacêutica comanda a medicina, vieram para cima dele. Tentaram matar ele mais de 5 vezes. Porque ele estava fazendo medicina não convencional e curando pacientes sem remédios caros. Ok? E daí conseguiram convencer um juiz, um promotor lá na Alemanha, prenderam ele. É assim, né? Na medicina, tudo que é bom e funciona é barato, vai para a ordem do charlatanismo, isso não funciona, tentam apagar. É bem assim que a medicina muitas vezes é cruel. Não é a medicina, é a política, é a sociedade, é o capitalismo, etc. Um monte de coisa acontecendo, não é uma outra coisa. É o sistema que às vezes é complicadíssimo, não é? Então, você pode ver, se uma coisa funciona e é barata, eles vão atacar essa coisa, tá? Como é o caso aí agora da vitamina D, que aumenta a imunidade, previne e trata inúmeras doenças. Quem tiver curiosidade, comece a seguir lá o protocolo Coimbra, pesquise pesquisas do Dr. Coimbra, que é um brasileiro, é uma sumidade em vitamina D de dado, que é chamada de hormônio, nem é mais considerada vitamina, pelas funções que ela tem tão fortes, que é considerado um hormônio, a vitamina D. O Dr. Coimbra tem feito protocolos onde ele trata esclerose múltipla, psoríase, enxaqueca, as doenças mais variadas, com um protocolo específico onde tem vitamina D, etc. E está sendo atacado porque vitamina D é barata, está dando resultado, etc. e tal. Então, o Dr. Hammer não foi diferente, ele foi muito atacado. Só que o que aconteceu? Ele tinha os pacientes vivos, e ele tinha mais de 10 mil tomografias, e os pacientes, e daí tiveram que soltar ele, porque viram que ele tinha resultado mesmo, e ele não estava fazendo medicina perigosa nenhuma, só que proibiram ele de aplicar medicina na Alemanha, e ele foi embora para a Suécia, foi embora para a Suíça, etc. E lá ele ficou, ele teve alguns seguidores, outros médicos, e isso começou a se divulgar no mundo. E no Brasil entrou, mais ou menos ali, 2005, 2006, começou a entrar com muita força a nova medicina germânica. Olha quanto tempo já tem.
E você vê hoje muitos fisioterapeutas que fizeram algum curso de nova medicina germânica. Você vê outros profissionais, médicos, enfermeiros, etc., que fizeram também curso de nova medicina germânica para entender toda essa dinâmica, porque ela é extremamente complexa. Hoje eu estou dando um wake-up call, um despertar, né? É apenas uma live onde eu estou abordando algumas dúvidas da maioria das pessoas. De onde veio essa nova medicina germânica? Tem algo científico nela ou não? Sim, tem. Ela foi desenvolvida, descoberta e desenvolvida por um médico. Provavelmente eles vão reconhecer esse médico ainda, talvez ganhe algum prêmio Nobel pós-morte, se existir isso, enfim. Algum dia ainda vão reconhecer. Estão começando a falar sobre isso ainda. O Brasil ainda é muito novo também, é de 2005 para cá, que vem toda essa temática aí da nova medicina germânica. O Dr. Hammer falou sobre as 5 novas leis da biologia. Quem quiser se aprofundar depois, eu posso até enviar algum conteúdo, ou procure na internet, tem bastante coisa. Hoje já tem bastante coisa sobre essas 5 leis, como que funcionam as 5 leis, etc. e tal. E aí vem inúmeros conflitos. Depende muito da percepção. Vou dar alguns exemplos, tá? Vamos falar sobre pele, problemas de pele. Os problemas de pele, nós estamos diante de conflitos de contato e separação. Contato que foi indesejado, que a pessoa desejou distância de um contato que sofreu, ou um contato que ela perdeu. É a separação. Não estou falando de separação amorosa somente. Estou falando de distanciamentos, separações, pai, filho, mãe, filho, irmãos, etc. Toda vez que você tem um conflito inesperado, inusitado de contato, separação, onde o cérebro vai impactar a percepção de medo de perda do contato ou desejo de separação de um contato ruim, vai impactar sobre a pele. E aí você pode ter psoríase, todas as doenças de pele. Todas as doenças de pele que você imaginar. Ué, Gustavo, mas e se tiver fungo? E se tiver bactéria? Não é pelo fungo? Não é pela bactéria? Não. Não é isso o Dr. Hammer viu. Tá? Não é pelo fungo, pela bactéria. Mas o fungo e a bactéria, eles são amigos. Eles vieram ali para ajudar. E se eles foram presos porque eles estavam na cena do crime, só isso. A causa mesmo foi um conflito emocional. Tanto é que a gente trata em consultório, já tratei inúmeros casos, onde tinha processo de fungo, as candidíases, onde tem bactéria, acne. Você trata emocional, cura. Resolve por completo. E não precisou de antibiótico, não precisou de antifúngico, nada disso. Então, a gente tem que cuidar porque esses conceitos da medicina convencional às vezes acabam atrapalhando, né? A gente fica querendo matar as coisas. Não é bem assim. Às vezes a gente tem que abrir mais a cabeça. Para mim foi um grande paradigma. Eu confesso que quando eu estudei a nova medicina germânica, eu não conseguia entender muito bem, não fazia sentido, porque a vida inteira, desde o meu pai, minha mãe, escola, colégio, sempre falaram que fungo e bactéria era ruim, entendeu? Vírus, etc. E daí eu comecei a perceber que não era bem assim. Então eu dei um exemplo da pele, contatos indesejados ou medo de perda do contato. Então, só que cada local na mão significa uma coisa, etc. Por isso que é bem complexo. A gente tem que estudar o corpo inteiro para poder chegar nisso ali. E assim outros exemplos. Por exemplo, pedras no rim. Vamos para um outro exemplo totalmente diferente, coisas mais internas. Se tem uma pedra no rim, o conflito do rim pode ser um conflito de abandono, meu mundo acabou, e agora para onde vou? Sabe essas pessoas que passam a enchente e levam tudo, e a pessoa fala, meu mundo acabou, etc e tal, e agora para onde vou? O que eu faço? Esses conflitos vão direto para o rim. Quando você vivencia um conflito de falta d'água, não ter água para tomar banho, inesperado, não ter água para beber, algo inesperado, você pode ter um conflito que vai gerar cálculo, pedras no rim. Tá? E também tem algumas outras coisas que a gente vê no curso, que não é só isso, que envolve os rins, certo? Então, são exemplos de casos.
nós falamos de testículo, perda de filhos, nós falamos de ovário, perda de filhos. Mas, Gustavo, eu tenho ovário policístico e eu nunca tive filho. E aí como é que fica? Fica que o cérebro, ele não entende se aquele protegido que você protege é um filho seu ou não. Então, olha só que interessante. Se você tem uma avó que você cuidava e a sua mãe falava, agora você é responsável, você é a mulher mais velha da casa, tua responsabilidade é cuidar da sua avó. E aí a sua avó adoece e morre, e tem uma perda inesperada, no teu cérebro, o teu cérebro pode entender que você perdeu um protegido. E esse protegido é um filho do cérebro, um protegido. O protegido pode ser um cachorro, pode ser um gatinho que você criava, que daí quando o pai comprou e te deu de aniversário, o que ele falou para você, seu pai e sua mãe? Agora é sua responsabilidade esse cão, esse gato é sua responsabilidade, esse passarinho que nós compramos, você vai alimentá-lo, você vai limpar o xixi e cocô, você vai ser a mãezinha dele, o pai dele, é sua responsabilidade. Se alguma coisa acontecer, a culpa é tua. Olha que drástico essas frases. Essas frases programam na criança, você que é pai e mãe está me ouvindo, essas frases programam na criança a M que vai vir no futuro. Desculpa a brincadeira. O trauma que vai vir no futuro. Quem disse que uma criança é responsável de ser mãe e pai de uma avó? Jamais. Quem disse que uma criança de 5, 6, 8, 10 aninhos é responsável de cuidar de um irmão? Peraí, esse irmão é filho desse filho? Não. Então, quem é responsável é o pai e mãe. Mas se você falou e a criança ouviu, o cérebro ouviu que ela é responsável. Olha que interessante. Então, a gente tem que cuidar. Tudo isso é muito importante para o cérebro da criança entender. Uma coisa é assim, a outra é de outra maneira. Então, eu dei os exemplos do ovário, eu dei exemplos do testículo, eu dei exemplos de pele. Então, cada conflito, dependendo da percepção da pessoa, e a percepção do irmão é diferente da percepção do outro, por mais que tenham vivido a mesma coisa. Tá? Você tem irmãos gêmeos, um vira padre, o outro vira bandido, e viveram na mesma casa, e tiveram o mesmo pai e mãe, e tiveram a mesma educação, e tiveram a mesma alimentação. Fora isso, o Dr. Hammer descobriu o que também? Descobriu a nossa lateralidade em termos de hemisférios cerebrais. Nós temos uma lateralidade. Os animais, os mamíferos, as aves, o ser humano, nós temos lateralidade entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, o hemicorpo direito, o nosso hemicorpo esquerdo. E através de um teste, a gente sabe se a pessoa é uma real destra e uma real canhota. E não é a escrita, tá? O teste, agora presta atenção, você que está me acompanhando, fique até o final, eu vou falar que teste é esse. Só para você que está me acompanhando. Me aguente mais 10 minutinhos, se você ficar até o final, eu vou te mostrar que a gente passa em curso isso. Qual é o teste que a gente faz para saber se a pessoa nasceu destra ou canhota real? Porque a escrita é imposição na infância, é imposição, tá? O pai, a mãe, o avô, a avó, antigamente era coisa do demônio, etc. O professor batia, se escrevia, a criança escrevia com a esquerda, etc. Então existe um teste, que depois eu vou demonstrar, para saber se é destro ou canhoto. E aí, Gustavo, o que muda? Muda muita coisa. Porque daí a gente vai saber qual a personalidade de base desse menino, dessa menina, desse adulto. Então, um homem destro, ele tem predominantemente mais testosterona do que o homem canhoto. O homem destro não é pela escrita, eu vou repetir várias vezes, não é o escrever, esqueça o escrever. O escrever não vale. É outro teste que a gente faz. O homem destro tem mais testosterona. Ele está na base bem masculina mesmo. Então, o homem destro deveria se comportar mais como o homem mesmo, ligado ao trabalho, mais autoritário,
mais territorialista, ligado mais a dinheiro, a sobrevivência, não liga muito à aparência, ele vai em busca do que ele quer. Esse é o comportamento onde deveria o homem destro ter. O homem canhoto já é ao contrário. O homem canhoto deveria ter um comportamento, e a maioria tem, é um comportamento mais feminino, mas não tem nada a ver com sexo, nem homossexualidade, nem nada disso. É o comportamento de base, pelos fatores hormonais. Então o homem canhoto também não é a escrita que vale, vou repetir várias vezes. O homem canhoto, ele é mais romântico, bom cozinheiro geralmente, mais ligado à aparência, geralmente metrosexual, cuida da aparência, mais ligado à casa, à mãe, aos filhos. Ele espera ganhar o território dele, ele não vai em busca. Ele é mais submisso e flexível por natureza, certo? E o que isso vai dizer, Gustavo? Muita coisa. O homem destro, ele geralmente vai ter, quando tem problemas de submissão, que ele não consegue ser muito submisso. O homem destro não consegue ser muito submisso. Então, se ele tiver alguém que chefia ele, e ele tem muita submissão, ele pode desenvolver um problema na cervical, ele pode desenvolver um problema na lombar, ele pode desenvolver um problema nos joelhos. Por ele não pode ficar submisso. É o corpo dele. Tem que respeitar um uno. Um trator é um trator. Cada um no seu carro. Certo? Então, várias personalidades aí. Então, por exemplo, Jô Soares é um homem canhoto. Jô Soares é canhoto. Ele sempre está bem vestido, flexível. O Brad Pitt também é canhoto, ligado à aparência, mais flexível, romântico. Tá? Barack Obama, canhoto, ligado à aparência, sempre impecável à aparência, etc, etc, etc. Então, baseado se o paciente e a pessoa é destro ou canhoto. E as mulheres, Gustavo? As mulheres, a mulher destra não é o aplaudir, não é o escrever, tá? Que vale, não é a escrita que vai dizer se ela é destra ou canhota. A mulher destra é feminina, tá na base hormonal feminina dela. Então a mulher destra, ela é mais submissa por natureza, ela é mais ligada à casa, filhos, ela é ligada à estética, à aparência. E a mulher canhota? A mulher canhota eu falo que é o cão, né? A mulher canhota não é a escrita que vale. A mulher canhota, ela tem um comportamento mais masculinizado. Ela sempre está com o cabelo preso ou curto. Ela é líder, ela é chefe, chefia geralmente. Ela é mais ligada à profissão. Não é muito ligada à casa, filhos. Ela até cuida da aparência, mas não é muito de usar muita maquiagem, nem nada disso. Mais autoritária, mais territorialista. Isso quer dizer que é ruim, Gustavo? Não tem nada de ruim. Os extremos são ruins nos dois lados, tá? Mas baseado na lateralidade, a gente vai entender as doenças de uma maneira completamente diferente e o terapeuta vai atuar de uma maneira completamente diferente. Então, por exemplo, eu, Gustavo, sou destro. Então, por natureza, eu tendo a ser mais autoritário, mais territorialista, etc, etc, etc. Eu tenho que ter uma certa autoridade. Na época que eu era Maria vai com as outras, que tudo, se você quiser tá bom. Eu não me posicionava. O homem destro e a mulher canhota, e agora você que ficou aí, eu vou falar como é que faz. É o teste de aplaudir, tá? Então a gente faz um teste de aplaudir. Você pede para a pessoa aplaudir. Você aplaude. O teu dedão direito ficou por cima, tua mão direita ficou por cima, você é destro ou destra. Tá? Você pode bater reto, não tem problema. Mas é o dedão que importa. Qual dedão está por cima? É o esquerdo? Bate mão com a palma esquerda, é mais confortável? Ou seja, o dedão esquerdo está por cima? Canhoto, canhota. Se é o direito que está por cima, destro ou destra. Tá? Então esse é o teste de aplaudir.
Então o homem destro e a mulher canhota têm energia masculina. Então a mulher canhota, o homem canhoto, precisa ter autoridade. Mas não é ser autoritário, não tem nada a ver com ser autoritário. É preciso saber se posicionar. Como você sabe se posicionar? Tem que aprender, porque você não aprendeu na vida. Quando com o seu pai e sua mãe, você não podia se posicionar, você era criança. Na escola, você não podia se posicionar porque você era aluno, né? Você tinha que baixar a cabeça. Aí você começou a trabalhar, geralmente você começou a trabalhar de empregado, você tinha que baixar a cabeça para alguém. Então você não aprendeu em casa, você não aprendeu em escola. A vida está difícil e muitas vezes você fica submisso, não sabe se posicionar, tem medo de se posicionar. E a mulher canhota e o homem destro, e você que é primogênito ou primogênita, o primogênita também tem mais energia masculina. Você precisa saber se posicionar na vida. Não é em tudo, é na sua vida, nas suas coisas, no seu espaço, no seu lugar. Ali quem manda é você. Ali a última palavra é sua. Na vida do outro, não me importa. Nas coisas do outro, eu não me posiciono. Agora, as suas escolhas, o seu relacionamento, o seu lugar, os seus objetos, o que você quer da vida, não é papai que vai dizer, nem mamãe que vai dizer, você está fazendo medicina por quê? Porque meu pai quer. Manda seu pai fazer medicina. Ninguém tem direito de escolher profissão para ninguém. Então saber se posicionar é super importante, você entendeu? É super importante, principalmente para você que é homem destro, principalmente que você que é mulher canhota, e principalmente para você que é primogênito. Você precisa aprender, senão você vai adoecer. Quando eu não sabia me posicionar e tudo, eu tinha medo de fazer escolhas, de defender minhas ideias, de me posicionar na minha vida. O que acontecia? Sempre estava doente. Entendeu? Sempre estava doente. Então hoje não. Hoje eu sei me posicionar. E você que está me ouvindo aí, por mais que você seja uma mulher destra, um homem canhoto, segundo filho, terceiro, algumas coisas você precisa saber se posicionar também. Mas o primogênito, o homem destro e a mulher canhota, muito mais. Muito mais. Tá bom?